Bora lá, galera, dando sequência aos estudos de conjuntos, né? A questão 18 do nosso canal, mas a segunda questão de conjunto. Quando você for procurar na playlist, você quer estudar conjunto, você vai lá e vê as questões de conjunto e segue a sequência, né? Mas nós estamos com a questão 18, tudo em cima do edital do concurso professor do estado da Paraíba, da prefeitura, né? Então, início dos estudos aqui de conjuntos, ainda estamos na parte teórica, ainda não entramos nas operações de fato, mas vai seguindo aí o canal, né? Inscreva-se, compartilhe, porque daí eu consigo fazer mais vídeos e ajudar mais pessoas. Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui uma questãozinha da IDECAM, mais uma. Aí diz, considera o conjunto A, quem pegou o primeiro vídeo, ó, tá vendo a letra maiúscula para separar o conjunto, igual a abre o chave, 1, 2 e 3. Os elementos é 1, 2 e 3, fechou, conjunto finito. A outra questão era sobre isso, né? Assinale a alternativa que faz uma afirmação incorreta, marca que é uma informação incorreta. E aí, quem não tem conhecimento ainda com esses sinais que está aqui, até mesmo com esse conjunto que está aqui, que isso aqui é um conjunto, ó. Aqui é outro conjunto, e aqui é só um elemento de um conjunto. Se liga nas dicas agora para a gente conseguir entender isso aí. Então, pessoal, nós estamos naquela parte do edital que fala pertinência e inclusão. Já dividi aqui direitinho para que vocês não confundam as duas coisas, muito parecida, mas é só entender a explicação direitinho que vocês não vão se perder. Pega a aula anterior, tem muito a ver com as aulas, tudo é uma crescente de aprendizagem. Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui desse ladinho, nós vamos falar de algo da pertinência. Esse sinalzinho eu já vou adiantando para você. Toda vez que você vê ele, que tem na questão lá, você vai dizer pertence a. Se você não pertence a algo que você escreve, quando você escreve algo que está errado, o que é que você faz? Você risca. Então, se pertence, beleza. Se não pertence, você... A mesma coisa para o pessoal da inclusão. Está contido, fiz. Ah, eu vi que não está contido. O que é que eu faço? Risco. Contém, ó, o Czinho ao contrário. Se não contém, risca e pronto. Fica o não contém. Ok, agora vamos entender quando usar ele. Pessoal, toda vez que eu for falar que algo pertence, eu só posso usar ele, pessoal, quando eu estiver relacionando elementos, ó, elementos do conjunto, certo? Quando eu for falar de elementos do conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Agora, se eu for falar de um conjunto para outro, ou seja, relacionar conjunto, certo? Conjunto com conjunto, aí sim eu vou falar de estar contido ou contém, ou não está contido ou não contém. E aí, ó, a semelhança de letra. Eu sei que isso aqui eu tenho que ler pertence a, mas será que dá para eu lembrar da palavra elementos olhando para o pertence aqui, ó? Quando eu for falar de elementos, eu vou falar pertence ou não pertence. Quando eu for falar de conjunto, será que esse Czinho aqui, ó, que parece um Czinho, né? Eu posso lembrar da palavra conjunto? Então, toda vez que eu estiver relacionando um conjunto a outro, está contido, contém ou não, vice-versa. Se aqui eu for falar de elementos no conjunto, eu lembro do pertence ou não pertence. E como é isso? Diz a diferença. Cara, se eu pegar lá aquele conjunto A, letra maiúscula, e eu colocar 1, 2, 3, beleza? A diferença de eu falar só o 3 e aqui do outro lado, de eu colocar uma chavinha para abrir o conjunto, colocar o 3 e fechar, vocês percebem que a diferença aqui eu estou falando do elemento 3, e aqui eu estou falando de um conjunto que eu criei só com o número 3, que é o subconjunto de A. Então, nessa situação aqui do elemento, eu digo pertence, pertence a. Nessa daqui, eu digo que esse subconjunto está contido em A. C, beleza? Ou aqui, nessa situação, se você leu o inverso, ó, A, esse sinalzinho dando o Czinho ao contrário para ele, quer dizer que contém. Você pode ler assim também. Ou escrever dessa forma. A contém o subconjunto
3. Cuidado, ó, sempre lembrar que está contido para conjuntos, a conjuntos. E elementos pertence ou não pertence. Vou fazer mais um elementozinho aqui. Vamos supor que eu pego o número 5. Aí o número 5 pertence ou não pertence a A? Opa, eu posso falar pertence? Posso, que eu estou falando do elemento 5. Então, não pertence. Mas se eu pegar aqui ele desse outro lado e escrever ele dentro de um conjunto, né? Eu peguei um conjunto 5. Aí eu posso dizer pertence a? Não, eu tenho que dizer não está contido em A. Espero que você tenha pego essa dica, certo? Vamos voltar à questão, vamos lá. Eu vou lembrar aqui uma parte importante na questão a vocês, certo? Vocês vão anotar aí. Então, o que é que ele está dizendo? Ó? Aqui está dentro de chave? Está dentro de chave? Tá, não. Ele está falando só o elemento 2 do conjunto A. Se ele está falando do elemento, sim, é pertence, pertence. 2 pertence a A? Sim, o elemento 2 pertence a A, tá certo. Aí, professor, o senhor disse que ia falar disso aqui. Pessoal, isso aqui é o chamado conjunto vazio. Anote isso aí, ó. Conjunto vazio. Posso escrever ele também dessa forma. E aí, o que é que acontece? Esse conjunto vazio, ele está contido em todos os outros. Em todos, certo? Mais detalhe, dá uma pesquisadazinha só para o vídeo não ficar grande. Mas lembra, o conjunto vazio sempre vai estar contido em outros conjuntos. Ele é subconjunto de todos, certo? O conjunto. E se eu estou falando de conjunto vazio, eu tenho que falar contido ou não está contido. Então, essa questão aqui que ele falou de pertence, ó, isso aqui está errado, porque está relacionando um conjunto a outro. Então, o gabarito, a informação errada que ele me trouxe é essa, é a letra B. Mas e essa outra, professor? Ó, o conjunto vazio está contido em A? Sim, ele está contido em todos, está certo. Ah, e aqui, professor, a diferença dessa letra A para essa daqui é só a chavezinha e também o contido e pertence. Percebam, aqui eu estou relacionando o conjunto com o elemento 2 que está contido em A. E aqui eu estou relacionando o elemento, que eu tenho que usar pertence ou não pertence, e o elemento 2 pertence a A. Então, essa letra A está correta e essa letra D também está correta. Como ele queria a informação errada, gabarito letra B, informações, anota, volta o vídeo. E tamo junto, valeu!